Capaz, alunos, tudo bom com vocês? Estamos dando início a mais uma aula, nossa segunda aula da disciplina Teologia Pastoral. E hoje nós vamos estar falando a respeito do chamado do pastor, o chamado desse líder que foi separado, preparado para exercer esse ministério. Então, é claro que esse líder, esse pastor, ele vai passar por um processo. Até ele exercer esse ofício, ele vai passar por um processo que precisa ser respeitado, que precisa ser cumprido no ministério. Sabemos que nós não podemos pegar uma pessoa, um obreiro, e colocá-lo logo como um pastor, sem antes prepará-lo, sem antes capacitá-lo para exercer essa função ao qual ele tem esse chamado. Porque é preciso, é claro, evidente, que essa pessoa ela tem chamado pastoral, que ela não venha exercer esse ofício sem ter um chamado e, é claro, sem ser preparada para exercer esse ministério. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, gente, bem claro para a gente, em suas cartas, especificamente falando das cartas que ele escreve para Timóteo. Nós podemos ler lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, em suas cartas ele deixa bem claro a respeito de como precisa separar, como precisa preparar esse líder, né? Esse líder que vai exercer esse chamado. E Paulo deixa bem claro para Timóteo que não podia ser de qualquer maneira, que não podia ser de qualquer forma, que a responsabilidade era muito grande. Então Paulo quer deixar bem claro para Timóteo que esse futuro pastor, esse futuro líder da igreja, ele precisaria passar por um processo, e é claro, nesse processo ele estaria sendo observado por Timóteo. Por isso que Paulo ele deixa bem claro em suas cartas, onde ele fala para Timóteo uma preocupação muito grande. E ele fala para Timóteo mais ou menos assim, ele fala para Timóteo, olha, não se precipite, não impõe as mãos de forma precipitada em uma pessoa, em um obreiro, para que ele venha exercer esse ofício pastoral. Então, quando ele fala para Timóteo ter toda a calma, toda a paciência na hora de impor as mãos, quando nós falamos de impor as mãos, de consagrar, né, de consagrar esse líder para exercer o ministério pastoral. Gente, que é muito importante. O pastor ele tem uma importância muito grande na igreja, como eu falei nas aulas passadas, uma importância muito grande e ele precisa ser muito bem preparado. E Paulo quer deixar bem claro para Timóteo, a gente observa aqui no capítulo 3 da nossa apostila, ele quer deixar bem claro para Timóteo que Timóteo teria que observar essa pessoa, esse líder que iria exercer esse ministério. Observar aquela pessoa e dessa forma ele estaria assim preparando essa pessoa. Como eu falei na aula passada, né? É muito bom quando você é preparado de forma indireta, quando você muitas vezes não sabe que está sendo preparado. E citando um exemplo aqui, é quando chama a pessoa para uma responsabilidade, estipula um horário para ela estar ali, um local, e ela passa a ir naquele horário, ela passa a estar ali, e o líder ele faz isso para poder ver se realmente aquela pessoa tem condições de um dia exercer um cargo de liderança. Então é quando a gente está sendo preparado sem saber. Então muitas das vezes nós estamos sendo preparados sem sabermos que estamos sendo preparados. E Paulo ele deixa bem claro isso, essa preocupação que ele tinha, e agora ele passa também para Timóteo, para que Timóteo
observasse, não colocasse ninguém à frente do ministério, que não colocasse ninguém à frente ali para fazer a obra de Deus, né? Que não tivesse compromisso, Então, essa era a preocupação do apóstolo Paulo, e ele deixa isso bem claro para Timóteo. E é o que nós vamos observar também mais adiante, que, como eu falei, que é um processo, e nesse processo tem vários pontos, tá, gente? Tem vários pontos nesse processo. Um desses pontos você vai observar, nós vamos observar se essa pessoa ela tem responsabilidade, e é um ponto que nós observamos até quando a pessoa ela é um membro da igreja, é uma membra da igreja, a gente começa a observar que aquela pessoa tem responsabilidades, quando a gente passa responsabilidades para ela e ela cumpre essas responsabilidades. Mas se tratando de ministério pastoral, eu queria deixar bem claro para vocês os pontos desse processo que são fundamentais. Um desses pontos para que essa pessoa venha exercer o ministério pastoral é a aptidão. São habilidades, né, que nós vamos observando naquela pessoa. Habilidades que você só vai conseguir ver, né? Só vai conseguir saber se ela tem aquelas habilidades se você colocar essa pessoa para começar a praticar essas habilidades. E o líder da igreja ele vai observando essas aptidões, e uma das aptidões para o ministério pastoral que é fundamental, se tratando do ministério pastoral, é a liderança. Um dos pontos que precisam ser observados é a liderança. Observar se aquela pessoa ela tem liderança, se ela tem uma vocação, né, para exercer uma liderança, porque o pastor ele vai ser o líder, ele vai liderar a igreja, ele vai liderar os obreiros, ele vai liderar a congregação, ele vai ser um líder. E por isso que eu falei para vocês que esse é um ponto muito importante. Eu não posso ter um pastor que não saiba o que é líder, que não saiba liderar. Se colocarmos uma pessoa como um pastor para liderar um grupo, para liderar uma igreja, sem ela ter essa liderança, a princípio ela pode fracassar. Então, um ponto muito importante para um ministério pastoral é trabalhar essa liderança. E a melhor forma de nós trabalharmos a liderança e sabermos se aquela pessoa tem realmente liderança é falar para essa pessoa, é ensinar o que é ser líder, o que é liderar. Não adianta nós cobrarmos liderança de uma pessoa se nós não ensinarmos a ela o que é a liderança, o que representa a liderança, quais os fundamentos da liderança. Então, esses são um dos pontos desse processo em que o líder vai observar, ele já ensinou o que é liderança, ele já passou a importância da liderança, ele já mostrou como o líder precisa se portar, e agora ele vai observar se aquela pessoa ela tem realmente liderança. E a melhor forma, como eu já falei, de saber se aquela pessoa tem liderança é colocar em prática, colocarmos essa pessoa para liderar um grupo, né? É uma forma assim simples e objetiva de observarmos se aquela pessoa ela tem realmente liderança. Ela vai liderar aquele grupo que o pastor da igreja vai incumbi-la, né, de liderar, e ali ele vai observar, opa, realmente ele soube liderar, ele soube trazer os liderados para ele mantém um bom relacionamento com eles, essa pessoa
serve para ser líder. Então já é um ponto, gente, um ponto muito importante. O outro ponto é da integridade moral, que eu já falei também na aula passada, integridade moral, o caráter, né? A pessoa tem que ser íntegra, caráter. Por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não põe qualquer pessoa, não vá consagrar qualquer pessoa de qualquer forma, observa, vê como é a pessoa, a vida da pessoa, observe bem essa pessoa que você vai separar para o ministério. Então esse é um outro ponto, que é a integridade, né? A pessoa ser íntegra, é a pessoa ser humilde, é a pessoa ter caráter. Esse é um ponto. E a gente vai indo também para a parte, uma parte também muito importante, que é claro que a gente não podia esquecer, que é o desejo pelo ministério. Não adianta prepararmos, não adianta ensinarmos tudo a respeito de liderança, de preparar aquela pessoa para ela ser um futuro pastor ou uma futura pastora, se essa pessoa, na hora que você for até essa pessoa, na hora que o líder for até essa pessoa e chamá-la, né, direcionado por Deus para exercer esse ministério, se ela não quer ser pastor ou se ela não quer ser pastora. Então a pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer ser o pastor, ela precisa querer exercer esse ministério, ter o desejo pelo ministério, né? Então é o que Paulo também procura passar para Timóteo, né? Vá à pessoa, pergunte se ela deseja, porque para exercer esse ministério pastoral a pessoa precisa desejar. Eu não posso colocar ninguém forçado no ministério. Se eu colocar essa pessoa forçada, ela não vai ficar. Essa é a verdade. Ela não vai ficar, ela não vai exercer um bom ministério pastoral, mas ela precisa, antes de tudo, ela precisa desejar esse ministério. Ela precisa querer ser esse pastor ou essa pastora. Aí tudo vai fluir bem, né? Mas antes de tudo, gente, a pessoa precisa querer ser pastor, ela precisa querer ser a pastora, para que tudo venha fluir bem. E Paulo deixa isso também muito claro para Timóteo. Esse é um ponto, mais um dos pontos, né, que eu passei para vocês, e a gente vai continuar no nosso segundo ponto aí de aula, que nós vamos estar passando daqui a pouco. Eu vou dar uma paradinha e vou passar mais um vídeo para vocês, com mais uma parte dessa aula para vocês. A gente vai dar continuidade. Lembrando que a gente parou falando do desejo pelo ministério. É um dos pontos. O desejo pelo ministério, a aptidão, né? Que são os dons, né, que a gente vai observando, e a integridade, o caráter, são fundamentais. Então a gente vai estar passando já para a segunda parte desse vídeo